bandido ele é preso e ele tem o direito de ficar quieto, porque quem tem que provar os elementos de materialidade e autoria contra ele é o Estado. Não é ele que tem que provar que é gente boa, é o Estado que tem que provar que ele é gente ruim, né? Então, essa é a ideia. Então, esse é o grande problema. Facilita a persecução penal, a não persecução penal, facilita por quê? Porque elimina o trabalho de todo mundo, ninguém mais trabalha, né? O Ministério Público não precisa trabalhar, o juiz não precisa trabalhar, o réu vai ser livrado do problema e o advogado não vai ter o que fazer, né? Uhum. Então, a justiça penal negociada tem esse viés, né, que tem que ser observado aí. Né? É em função exatamente do quê? Porque quem tem que provar que o cara não vale nada é o Estado. Se invertesse o artigo 156 do Código de Processo Penal e o vagabundo tivesse que provar que ele é gente boa, aí o bicho iria pegar. Né? Uhum. Para nós, advogados, seria uma maravilha, não é verdade? Teria que provar que o cara é gente boa, né? Porque, na verdade, pegar o bolo pronto, como se pega do Ministério Público, a denúncia está lá, o papel da defesa, nos termos do artigo 396 do Código de Processo Penal, é responder, né, aquilo que consta na denúncia, ou seja, é tentar extinguir, modificar, alterar aquilo que está sendo alegado, é mais fácil do que realmente criar uma tese, né? Então, criar tese é mais complicado. Então, na verdade, o que acontece com essas soluções de justiça penal negociada que nós temos aí é que a pessoa se livra do processo, aceita, independentemente de ter feito ou não ter feito, de saber o que tem de prova, quais são as cartas que o Ministério Público tem na manga, né? E se livra do problema, fica todo mundo feliz, todo mundo tranquilo, né? Todo mundo numa boa, ninguém... sobra tempo até para o juiz tomar cafezinho. É isso aí, entendi. Tá tranquilo, o negócio é raciocinar nesse sentido, né? Esse sentido que eu falei. Primeiro que o direito penal ele é indisponível, e isso aí abre exceções, né? E segundo que o direito penal ele é de interesse público, e aí abre exceções também, porque é uma negociação individualizada, né? Essa negociação individualizada, isso contraria a Constituição Federal. Nós não podemos misturar processo civil com processo penal, né? É o que está acontecendo aí com o Luiz Fux, por exemplo, aquele ministro lá do STF, mistura processo civil com processo penal, né? Encontra preclusão no processo penal, é confusão, uma preclusão fora de hora, é uma confusão. Cada decisão daquele homem, eu fico assim pensando, pô, esse cara aqui nunca estudou direito penal, né? Então é um problema sério. Tranquilo, então? Tranquilo. Beleza, então qualquer coisa aí pode mandar o toque. E aí vamos. Mas tá bom, teu trabalho tá bom, já tá. Uhum. Tem que dar aquele toquezinho mais, assim, né? Alguma coisa. O que chama atenção é aquela coisa que ninguém espera, ou que seja novidade, né? Isso aqui é um prato cheio aí, para estar cheio de novidades. Né? Até a própria STF, né? Nas próprias ações diretas de inconstitucionalidade, 6.299, 6.300, são várias ADINs que nós temos lá. Ali dentro tem uns toquezinhos bacanas, ali dá para dar uma olhada lá e ver né? Quais as ADINs? ADIN 6299, 6299, 623, não, 6300, 6300, 6304, se não me engano. Entendi. São as ADINs que tem lá a respeito da Lei 13.964 de 2019. O senhor falou que a questão, por exemplo, assim, que somente uma parte pode transigir no caso da justiça penal negociada, ela é essa questão da consensualidade, né? Sim, exatamente. Na verdade, para o Ministério Público vai propor. A pessoa vai aceitar, mas o Ministério vai ficar aquela coisa assim, mesmo que ele seja, para quem é culpado, é uma maravilha. Para quem realmente praticou a infração, é uma maravilha. Né? Basta ele dizer aceito, acabou, está condenado. Então, na verdade, ele está absolvido, basta dizer aceito o acordo, acabou. Eu coloquei isso aqui nas hipóteses. Ó. A primeira hipótese que é o quê? Sendo a NPP o negócio jurídico entre as partes, no tocante ao aspecto de um MP, somente ele poder propor as condições do acordo,
retira do presente instituto a característica da consensualidade entre as partes? Exatamente, perfeito, porque na Podemos verdade... afirmar que estamos diante de um vício de consentimento. Sim, o vício de consentimento. Se a pessoa, se a confissão ela tem que ser voluntária, né? Como é que a pessoa vai ser obrigada a confessar? E outra coisa, violar o princípio do artigo 5º, inciso 57 da Constituição Federal, que é a presunção de inocência, né? Porque a pessoa, quando ela aceita o acordo, ela está dizendo, não, realmente eu fiz, então aceito o acordo, né? Mas esse é o problema. O artigo 5º, inciso 57 da Constituição Federal diz que ninguém pode ser considerado culpado sem a sentença penal condenatória julgada. Então não pode, né? Enquanto não tiver. A pessoa só vai ser inocente quando ela tiver uma sentença penal condenatória transitada e julgado. Então o acordo não traz a inocência para ninguém, mas na cabeça das pessoas traz, não é verdade? Então a pessoa acha que está livre. Não, eu fiz um acordo, acabou. Pô, acordo, mas e aí? Né? Até onde vai esse acordo? O importante para o devido processo legal e para o direito penal é comprovar aquilo que está no artigo 386 do Código de Processo Penal, a inocência. Aí sim, né? Mas nesse caso não há prova de inocência nenhuma. Entendi. No caso, eu coloquei até uma hipótese aqui que eu tinha lido no artigo, ó, sendo declarada a inconstitucionalidade pelo Poder Judiciário do presente requisito, o requisito da confissão prévia deverá ser retirado do artigo 28A. Isso, 28A, que é o da presunção de, como é que é, da não persecução penal, né? Mas no caso, eu coloquei aqui, por exemplo, sendo porque, declarada... na verdade, ele completa o arquivamento, né? O artigo 28 traz o arquivamento da ação penal. E essa forma de negociação, ou de direito penal negociado, ela vai trazer a consequência e o arquivamento também. Uhum. Mas no caso assim, mestre, feito um possível controle de constitucionalidade, o STF ele pode retirar esse requisito da confissão do RPP? Depende, se for pelo sistema concentrado, né, o efeito será erga omnes, né? Se tiver na decisão para tirar, vai tirar, né? Agora, o sistema difuso, aí vai entrar naquela história da jurisprudência. Toda ação vai ter que citar, na ação tal, o STF decidiu isso, né? Uhum. Fica sujeito ao juiz até de primeiro grau, né? Então, o sistema difuso, até o juiz de primeiro grau poderá usar esse entendimento. Já no sistema concentrado, não, vai ser obrigatório, vai ser vinculado. O efeito erga omnes. Então, tudo isso vai depender, né? Mas se o entendimento do STF for esse, sem problemas. Uhum. É porque eu coloquei como sendo essa retirada da confissão do... Mas, na verdade, tem uma coisa interessante aqui, pelo que prescreve o artigo 56 da Constituição Federal, o STF não pode tirar lei nenhuma de lugar nenhum, né? Quem põe é quem tira. Então, se quem põe é o Senado, quem tem que tirar é o Senado. Então, o STF vai oficiar o Senado, informando que aquele dispositivo não tem mais valor jurídico, não tem mais validade, não tem mais vigência, né, para o sistema vinculado do Poder Judiciário, e aí o Senado Federal é que vai retirar, né? Porque, na verdade, quem revoga a lei, quem revoga artigo é o Senado Federal, e não o STF. O STF apenas declara a constitucionalidade. Entendeu? Qual artigo que você tinha falado? O artigo que eu falei do quê? Que o STF, ele, ao declarar a constitucionalidade... 56 da Constituição Federal. Que, na verdade, a decisão da inconstitucionalidade ela se dá nos termos do artigo 97 da Constituição Federal. Artigo 97. E aí o Senado Federal, agora eu estou meio em dúvida aqui se é 56 ou 53, né? Mas é o artigo que trata exatamente das atribuições do Senado Federal. Então, o Senado Federal, porque a lógica é quem põe é quem tira. Então, o STF não pode tirar artigo, não pode tirar lei do ordenamento jurídico, só quem pode tirar é o Senado Federal. Entendi. Eu até lembrei disso agora, que a Nara tinha dado aula sobre controle, eu lembrei desse detalhe. Isso é importante. E eu posso colocar, então. Claro, perfeito. Costuma-se falar em STF, porque o STF vincula o Poder Judiciário, né? Quem entra na Justiça vai deparar com o entendimento do STF, né? Uhum. Então,
logicamente, depois que o STF decide pela inconstitucionalidade, aí é mera formalidade para o Senado.